A graça e paz de Cristo, meus irmãos. Quero fazer uma reflexão rápida com vocês hoje sobre o que é conversão. Em primeiro momento, conversão, como diria Jonathan Edwards, numa pregação famosa, que ele fala pecadores nas mãos de um Deus irado, né? A conversão é isso. O evangelho, em primeiro momento, é a má notícia, para depois ser a boa notícia. Qual é a má notícia? A má notícia é que eu sou pecador, que eu sou egoísta, mentiroso, vaidoso, egocêntrico e vai fora. Ou seja, em primeiro momento, o evangelho é aquela que eu olho para mim mesmo, é o espelho, eu olho para vejo o quanto que eu sou ruim e o quanto que eu sou incapaz de chegar a esse Deus que é perfeito. Eu não tenho condições, nem por evolução intelectual, espiritual, cognitiva, seja o que for, de chegar a esse Deus. E essa é a má notícia do evangelho. Mas em segundo momento, o evangelho é a boa notícia. Que é quando eu olho para Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Deus que se faz sacrifício perfeito, sacerdote perfeito na cruz do Calvário, nele, agora, porque sobre ele foram jogadas todas as injustiças do mundo, inclusive os meus pecados e o seu. E aí Deus, Ele mesmo pavimenta, Ele abre o caminho para que agora eu tenha acessibilidade a Ele, não por mérito meu, mas porque Ele mesmo fez isso. Essa é a boa notícia do Evangelho. Se outrora o Evangelho é a má notícia porque faz eu olhar para mim, você olhar para você, ele é a boa notícia porque não é eu que chego a Deus, mas é porque o próprio Deus vem até mim. E aí, nesse momento, eu entendo que o Evangelho, que viver essa conversão em segundo momento, não é uma graça barata, como diria Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão luterano. Pelo contrário, a graça não é barata. Como diria Bonhoeffer, a graça é cara. Por que ela é cara? Porque ela exige agora uma mudança de rota. E a conversão é isso. Se outrora no passado eu seguia minhas próprias convicções de ideias de vida, filosóficas, etc., eu seguia meu próprio caminho, tinha meus próprios objetivos, meus próprios sonhos, minhas próprias metas, agora com a conversão eu largo tudo isso para viver a vida de Deus, a missão de Deus, que a gente fala que é a Missio Dei. Não é mais a missão minha ou sua ou religiosa de uma placa de igreja, mas é a missão de Deus. E isso acontece, por exemplo, com Paulo. Paulo tinha dupla cidadania, Paulo era reconhecido entre o mundo romano, Paulo era reconhecido entre os fariseus, judeus, provavelmente aluno de Gamaliel, tinha status social. Ele larga tudo isso porque no caminho para Damasco ele tem essa conversão, ele vê, ele conhece esse Cristo verdadeiro, Paulo percebe o quanto que ele é ruim, o quanto que ele é mau, o quanto que ele é assassino. E aí ele percebe o quanto que ele carece desse Cristo verdadeiro. E aí ele nasce de novo. Ele tem esse rebuliço da alma. Ele nasce, ele muda a sua rota, ele se converte. E automaticamente ele começa a pregar o Evangelho. E isso é o ponto-chave aqui para a gente terminar. Porque nascer de novo é viver a missão de Deus, não é mais a minha missão, ao passo que isso que às vezes vai custar a minha própria vida, meus próprios objetivos, meus próprios sonhos, porque não são mais meus, agora é de Deus, a minha vida é de Deus, não é mais minha. Os meus objetivos, os meus sonhos não mais são meus, mas é de Deus. E a minha vida é entregue, como Paulo diz, como um sacrifício para Deus, perfeito e adorável e racional, porque agora os meus sonhos são dele, meus objetivos são dele, minhas metas não são mais minhas. E aí, neste momento, eu me converto. Se isso não acontece na sua vida, eu sou convencido religiosamente. Nós não podemos ser convencidos religiosamente. Nós temos que ser convertidos, mudar a rota. E, portanto, a conversão está intrinsecamente correlacionado com a ideia de missão. Converter-se, então, é viver a missão de Deus, é pregar o Evangelho, é falar dessa graça que, em primeiro momento, ela é a má notícia, porque faz eu e você olhar para nós, e, em segundo momento, ela é a boa notícia, porque faz com que eu olhe para Cristo. Portanto, falar de Deus, falar do amor de Deus, falar da graça de Deus para esse mundo que morre, que se afunda no pecado. Ir ao domingo ir ao domingo na igreja, sentar na cadeira e assistir a uma pregação, não é conversão, é simplesmente participar de um culto religioso. A conversão vai muito além disso, é participar da obra, é trabalhar na obra, é ter prazer de participar do Evangelho, é ter prazer de participar, de falar do amor de Deus, é ter prazer de ir na igreja, é ter prazer de levar, de fazer missão, é ter prazer de falar dessa graça que é redentora e salvífica. Amém? Que nós podemos verdadeiramente se converter, que nós possamos verdadeiramente nascer de novo e trabalhar e fazer parte com amor, com paixão, com afinco nessa missão de Deus. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, meus irmãos. Até a próxima.